2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos lá. Vou colocar isso aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também das nossas consolações. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de todo o perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graça por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta a orações de muitos. Amém? Deus, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, por estarmos aqui na tua casa. Te louvamos porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente neste lugar, e que esta presença, Pai, que não é vista aos olhos comuns, mas é percebida pelos olhos da fé, que esta presença que é incomparável possa inundar o nosso ser, e que a tua palavra nesta hora tenha liberdade para entrar em nós e fazer morada, de forma, Pai, que as nossas mentes sejam transformadas, renovadas, para que possamos viver a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Fica conosco, que é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? É um texto de 2ª carta de Coríntios, depois você lê com calma ele, é muito interessante. Eu queria compartilhar algumas questões que o Senhor colocou no meu coração, para que nós trouxemos essa noite. Paulo, ao escrever a carta de 2 Coríntios, ele aparentemente está livre, né? Ele não está em prisões, mas Paulo, ele passava por diversas provações. 1 Coríntios 15:31, ele diz que todos os dias ele tem enfrentado a morte. É brincadeira, pastor Marcos? Todos os dias, né? Paulo, ele enfrentava morte, perseguição, e nós precisamos, quando lembrarmos de Paulo, ter o sentimento de gratidão por quem foi esses homens, como Paulo, como Pedro, como os primeiros da igreja primitiva, porque através do suor, do sangue desses homens, o caminho para nós hoje é mais fácil, né? A palavra já está aqui bem mais fácil para nós termos ela hoje, embora, por mais que nós temos acesso à palavra de Deus hoje, todos os textos, bíblias com explicações, ainda assim, existe o espírito do engano, que está solto, que cega muitos, tampa o ouvido de muitos, e que não deixa muitos entender a verdade de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo Jesus, ele precisa transformar minha vida, ele gera em mim salvação, e essa salvação, ela gera transformação. Nós precisamos ser transformados, a nossa mente, as crenças que por vezes foram colocadas sobre nós,
os entendimentos que por vezes é colocado sobre nós precisamos render aos pés da cruz, submetê-los a Cristo, para que possamos experimentar essa vontade do Senhor. E quando Paulo também em Romanos vai falar sobre transformação de mente, através da renovação da nossa mente, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, essa vontade ela só vai ser aberta a nós, essa boa dispensa de Deus ao seu povo é só aberta quando nós somos transformados, quando nós mudamos conceitos, valores, quando o nosso caráter é aperfeiçoado à semelhança de Cristo. Aí sim, nós podemos viver nesta dimensão. Aí você percebe que existe muitas pessoas, não poucas, que são crentes, são salvas, mas estão longe de viver uma vontade perfeita de Deus. E quando a Bíblia retrata de vontade boa, agradável e perfeita, nós não podemos ser levianos ou superficiais aqui, em dizer que isso significa a ausência das lutas, das dores, das provações, jamais. Mas nós precisamos entender, através da palavra, que para que eu viva nessa dimensão, as lutas, as provações, as tribulações, faz parte do processo, para que eu seja amadurecido, aperfeiçoado, para aquilo que o Senhor tem para mim, amém? E Paulo, ele entendeu o propósito das suas tribulações, ele aprendeu com as suas provações, e sem dúvida ele venceu todo esse processo ao ponto de ser instrumento de Deus para que o Senhor alcançasse aquilo que ele queria através de Paulo, amém por isso? Então Paulo tem muito a nos ensinar, e aí quando ele começa a escrever aqui, ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí assim, eu até coloquei um tema para essa palavra, que é assim: com que cara eu passo minhas provações? Qual que é a imagem, né, minha? Esse texto eu coloquei com que cara, mas você pode pegar a imagem, é porque agora lá no YouTube precisa de um teminha, né? Se a gente não dá o tema, o irmão que está lá fazendo, ele coloca um tema que ele achar. Então eu acho que faz sentido que essa palavra, assim, com que cara eu tenho passado minhas provações? Qual é a imagem, qual é o retrato, né? Qual que é a selfie que eu tiro de mim, e como que está a minha afeição, como que está a minha maneira de passar, quando eu passo por tribulações ou provações. E aí, uma das características que é importante nós termos, quando nós estamos passando por algum tipo de tribulação, provação, é louvar a Deus. Quando Paulo fala: bendito seja o nosso Deus, o Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está louvando a Deus. Você escolhe qual vai ser o hino que você vai cantar nos dias cinzas, nos dias escuros, nos dias tristes, nos dias de dor, nos dias de angústia. Nós escolhemos, porque a verdade é que estamos de alguma maneira cantarolando alguma música nas nossas lutas. Essas canções, ou elas vão bendizer o nome do Senhor, ou vão fortalecer os fantasmas que eu enfrento. Nós que escolhemos. E a Bíblia vai nos ensinar que o louvar a Deus, ele traz consigo algumas fagulhas de milagre. É como eu, pela força do canto, adorando a Deus, eu conseguir tocar no céu. Eu lembro de Paulo e Silas na prisão, em Atos capítulo 16, versículo 23 ao 26. A Bíblia diz que depois deles serem severamente açoitados, foram levados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Os pés no tronco. Então, você imagina a situação de Paulo, né? Situação de humilhação. O homem de Deus está lá agora, preso, humilhado,
já tinha levado açoites, ferido. Ele tem razões para cantar uma música de lamento, de tristeza, de murmúrio, ou não tem? Não tem? Humanamente falando, ele poderia chegar ali e falar: meu Deus do céu, que fria que eu entrei, depois que eu abandonei tudo por causa de Cristo Jesus, estou aqui açoitado, mal pago, preso, não sei como que eu vou sair daqui. Mas o que eles fizeram? Eles começaram a adorar, orar e cantando hinos a Deus. E aí diz que os outros presos começaram a ouvir, e de repente houve um terremoto tão violento que o alicerce da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Adorar a Deus, cantar louvores a Deus, ainda que você não tenha uma afinação boa, não tem problema. Entra no seu quarto e comece a cantar, a adorar, a bendizer o nome do Senhor, porque ao adorar, ao louvar a Deus, prisões são quebradas, paredes que me impedem de atravessar são retiradas, colunas que estão me impedindo de avançar são movidas, e o Senhor me torna livre, mesmo passando em provação. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que a nossa vida possa bendizer o Senhor, que nós possamos cantar hinos ao Senhor. Por isso que quando eu pastoreava os jovens, e a gente era muito animado ali, cantava, pulava, quando eu vi um jovem, especialmente um jovem, naquele momento de adoração, parado assim, sem se mover, estático, indiferente, aquilo eu não conseguia entender aquilo, eu não conseguia aceitar aquilo. Eu por vezes falava assim: irmão, é melhor você ficar em casa, jogando seu PlayStation, né? Acessando a internet, você está perdendo seu tempo. Nós temos que adorar ao nome do Senhor, não seja indiferente, entenda que Deus está aqui, mas entenda que aonde Deus esteve, havia sempre multidões, mas quem conseguia ultrapassar a barreira da adoração, reconhecendo Ele como Senhor, Rei e Salvador, recebia dele poder. Essa noite aqui é uma noite de domingo comum, mas eu quero te trazer esperança, porque Ele vive, Ele está aqui. Portanto, bendiz ao Senhor a tua alma e tudo que é a você, bendiga o seu santo nome. Amém? Aí ele vai falar assim que Deus é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Quando a Bíblia fala Pai de, está dando a entender é quem dá origem àquela coisa, ou àquela situação, né? O diabo é o quê? Pai da? Então toda mentira provém de quem? Do diabo. Deus é Pai de misericórdia. Então toda misericórdia vem de Deus. É dele que dá origem às misericórdias, às consolações, a graça provém dele. Ele é o Pai. A Bíblia diz em Salmo 103:10 que Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme a nossa iniquidade. Deus não, se Ele retribuísse a nós segundo os nossos erros, as nossas falhas, nós estávamos enrolados, mas Deus não faz assim, né? A graça dele está estendida para todos nós, não só para nós que estamos aqui, mas para todo quanto quiser acreditar, confiar nessa graça, ela está disponível. A Bíblia fala do profeta Jeremias, e ele vai lembrar de quem é Deus. Ele está no momento de tribulação, lá em Lamentações, ele está lamentando,
e no capítulo 3, em especial, no versículo 1 até o 20, até o 20, ele está num canto de murmuração. É literalmente lamentações. Está lamentando, e ele está potencializando tanto o seu problema, que ele faz algumas figuras de linguagem. Ele fala que a luta é tão grande que é como se ele estivesse pisando em lascas de rocha. Então imagina você pisar em lascas de rocha. Alguém que já rasgou o pé em pedra? Já, Wesley, é terrível, não é, irmão Carneiro? Mas agora imagina lascas de rocha, corta mais que faca tramontina, né? É terrível, né? Então pensa bem, está pisando, ele fala que à frente dele tem um leão, na retaguarda um urso. Ele está enrolado, ele está realmente murmurando. Quando a gente começa a focar demais nos nossos gigantes, nas nossas lutas, nas nossas dores, quando a gente começa a só ver dor, problema, dificuldade, e começa a cometer um dos erros que Israel cometia lá no deserto, quando Deus libertou eles do Egito, que era de murmuração, de ficar resmungando e murmurando o tempo todo, certamente, irmãos, aquilo que nós estamos passando vai tornar maior do que é. A tempestade vai ser no copo da água, vai virar algo terrível. Não que nós não enfrentemos lutas grandes e terríveis, mas quando eu começo a pôr energia, olhar demais, focar demais, preocupar demais, e tentar buscar em mim a força que eu preciso para sair daquilo ali, aquilo vai tornando um gigante invencível. Mas aí é quando Jeremias, ele vai mudar a faixa da música que ele está cantando, e ele vai falar assim no 21: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Se tem algo que eu preciso no dia da minha angústia, no dia da dor, é de ter esperança. Esperança no dia de amanhã, esperança nas horas seguintes. Às vezes nós estamos passando uma situação que eu preciso de uma resposta no mesmo dia. Se eu não tenho esperança que até o findar do dia algo pode acontecer, acabou ali para mim. Se eu não tenho esperança que meu final de ano, ainda que já entrou no final de ano, mas ele pode terminar melhor do que começou, eu já começo a cantar o lamento agora. Então nós temos que ter esperança. E a nossa esperança, a âncora da nossa esperança é quem, irmãos? Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho de Deus poderoso, aquele que veio, aquele que é e sempre será Deus. Ele conhece a minha dor, Ele conhece a sua dor, então nele nós podemos descansar. E a Bíblia diz que jamais ficarão confundidos, envergonhados, aqueles que nele esperam. Amém? Então, Jeremias, ele muda o discurso dele. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Amém? Deus fez milagre para você esses dias, amém. Manifestou a misericórdia dele ontem, amém. Amanhã a misericórdia do Senhor se renovará, ela estará presente com você. Não duvida disso. Misericórdia do Senhor não é como algo que você tem que receber, que pode acontecer algum problema em algum lugar e você não receber, não. O doutor Vilmar Fleury, ele mexe no escritório dele com cobranças, né, doutor? Às vezes tem lá alguém que fala, amanhã eu vou pagar, amanhã eu pago, assina contrato, assina tudo, mas ainda assim corre o risco de não pagar, porque por trás da linha tem um homem, que pode ser falho, que pode não ter conseguido naquele dia o recurso. Vamos entender que ele tem boa fé, né, irmão Vilmar? E aí ele não conseguiu naquele dia. Acontece, porque é homem, nós somos sujeitos à falha. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam
toda manhã. Grandes são as suas misericórdias. O Senhor jamais vai faltar para com aqueles que nele esperam. Amém? Glória a Deus por isso. Então o caráter de Deus é um caráter misericordioso. Ele está disponível, Ele está disposto a ajudar, a cooperar. E aí Paulo vai continuar falando que é Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, para podermos consolar aqueles que estiverem com qualquer angústia, com a consolação que em nós mesmos somos contemplados por Deus. Então perceba que a tribulação na vida de um cristão, ela já tem uma razão de acontecer. Tem várias, mas aqui já fala de uma. Eu sou atribulado por vezes, para receber do Senhor a misericórdia e o consolo, para que eu também possa consolar e dar misericórdia para o meu próximo que necessita. Amém? Só que aí eu preciso aprender uma coisa. Eu preciso dizer não para o vitimismo. Nós não podemos ser vítimas das nossas tribulações, das nossas dificuldades, das nossas lutas e angústias. Não podemos encarar como vitimismo, coitadinho de mim, tadinho de mim, tadinho, eu sou um coitado. Não, está errado. O consolo de Deus, ele não é no sentido de comiseração, de piedade, passar a mão na cabeça, dar o pirulitinho para parar de chorar. Não, o consolo é com força, é Deus te falando assim: olha, eu te ajudo, eu estou com você, eu vou colocar força no seu coração, vou te dar entendimento, vou pegar na sua mão e vamos atravessar junto, mas ande, avance, faça a sua parte. Amém? Não é igual a gente faz com o menino. Quem tem filho pequeno aqui sabe como que é. Às vezes eles dão umas birras e a gente vai e distrai eles com alguma coisa. Vai lá e dá uma coisinha na mão deles, coloca um YouTubezinho para eles assistir, um pirulitinho para eles chupar, e eles param de chorar, eles nem entendem o que estava acontecendo. Está errado, tem que explicar o que está acontecendo. Esses dias a Manuela deu uma birra porque queria comer um chocolate tarde da noite. E aí ela ficou incontrolável, né? Por mais que eu sei que tem irmãs, às vezes já bem maduras, que ficam incontroláveis às vezes com chocolate, mas a Manuela estava lá incontrolável. A mãe dela, a Priscila, chegou para ela e tentava explicar, e ela brava demais. Aí a Priscila falou: tem que explicar para ela por que eu não vou dar o chocolate. Quando ela acalmou, a Priscila explicou, falou: é tarde da noite, chocolate tem uma substância que vai te dar energia demais, você precisa dormir agora. Foi acalmando ela, ela entendeu, ela compreendeu, parou o choro. Então quer dizer, a aprovação dela naquela hora era o quê? Chocolate. Ela queria comer o chocolate, qualquer coisa, porque tinha um chocolate lá, ela queria comer. Mas falou: olha, ela entendeu que naquela hora ela não podia comer o chocolate por causa da substância que tinha lá, que ia dar energia para ela. Ela calou, parou de chorar e foi dormir. Aí eu perguntei para ela: Manuela, depois disso, você aprendeu por que você não pode comer chocolate à noite? Ela falou: aprendi, papai. Então ela teve consciência do que estava acontecendo. Ela venceu a aprovação dela, e nós vencemos o choro dela na noite por causa do chocolate. Então Deus, ele é semelhante com a gente. Ele não quer te distrair em meio à tribulação. É por isso que tem tribulação, provação, que não dá para Deus simplesmente parar o processo e te tirar de lá. Faz parte do processo você atravessar aquilo. Deus está te lapidando, te burilando, te aperfeiçoando. Ele está gerando algo em você que é poderoso para que você possa alcançar o que Ele espera. Agora, quando eu passo lutas que eu mesmo provoco em mim, é diferente. Mas quando nós somos levados por Deus ao deserto, é porque Deus tem algo a tratar conosco, né? Mas quando a gente fica se vitimizando, murmurando, dando um de vítima, a gente acaba vivendo naquela situação. E a gente acha o máximo quando alguém passa e fala: tadinho, coitadinho, peninha de você. Está errado, irmão.
Nós precisamos parar com isso de coitadinho, rótulo de coitadinho não, nós não somos coitadinho nem tadinho de ninguém, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e ainda que estivermos passando por tribulações e provações, Ele está conosco, o Todo-Poderoso Deus é o nosso ajudador, aleluia, glória a Deus por isso. Mas aí tem uma personagem na Bíblia que ele tinha um ego inflamado, que é Saul. Saul, ele não entende o processo de Deus, ele não entende as razões porque Deus deixa ele passar por uma tribulação, ele não entende porque Deus repreende ele, não entende, ele é menino chorão, mimado. Aí Deus deu uma palavra para ele: ó Saul, você vai para a guerra, quando chegar lá é para matar todo mundo, não traz nada, queima tudo, não traz um pedacinho de nada, e elimina todo mundo. Ele vai para a guerra, só que quando ele chega lá, ele poupa o rei da outra nação que ele atacou, e ele pega os desposos, os melhores coisas ele vai pegando, o ouro ele pega, os bezerros bons vai pegando, aquilo que é bom ele vai pegando, com coisa que Deus não teria para dar para ele, né? Mas ele vai pegando, ele não entendeu. E aí depois que ele faz tudo isso, ele ainda presta, levanta um holocausto para o Senhor, que ele não devia ter feito isso. Samuel chega, repreende ele, fala assim: ué, mas você não obedeceu a palavra de Deus? Ele falou: não, obedeci, eu matei todo mundo, e só que eu peguei o melhor aqui para a gente agora sacrificar para o Senhor, vou dar uma oferta para o Senhor agora, tá tudo aí, ó, bezerrinho bonitinho e tudo, agora eu vou ofertar, com coisa que Deus precisa, né? Aí Samuel falou assim: olha, por causa dessa desobediência sua, o Senhor rasgou o seu trono, passou de você, e eu estou indo embora agora. E ele tinha que voltar para Israel. O que Saul faz com Samuel? Saul repetiu: pequei, mas Samuel, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo. Ele queria que ele voltasse com ele para que o povo visse assim: não, está tudo bem, está tudo bem. Sob pressão, Samuel voltou com ele, mas diz na palavra que Samuel nunca mais voltou a falar com Saul depois desse dia, e Deus havia mudado o seu reino, né? Invertido. Saul nunca saiu das suas lutas, nunca saiu das suas provações. As provações só foram piorando, sabe por quê? Porque ele nunca entendeu a razão pelo qual o Senhor havia exortado ele. Ele não entendeu o porquê Deus estava tratando, repreendendo ele naquele momento. Ele simplesmente deixou o ego dele inflado, infeccionado, querendo aparecer e mostrar capa para os outros. Irmãos, nós precisamos dar uma furada do nosso ego e entender que por vezes o Senhor tem que nos repreender, tem que nos exortar, tem que nos confrontar, mas a Bíblia diz que Ele faz isso com quem Ele ama, e quem Ele ama é seus filhos, e filhos nós precisamos tratar, porque quem é pai quer um filho aperfeiçoado para amanhã, e o nosso Pai nos quer aperfeiçoado para aquilo que Ele nos chamou. Então não seja vítima, meu irmão. Olhe para Cristo, assuma a responsabilidade no dia da dor e da luta, mas confiando nele, porque é nele que vem a nossa vitória. Paulo, ele entendeu. Paulo, ele entende perfeitamente, e a Bíblia diz que depois dele ter passado inúmeras lutas, provações, aqui no capítulo de número, aqui para frente, 2 Coríntios, ele vai falar do que ele já passou: açoite, perseguição, naufrágio, tentativa de morte e tal, mas aí depois de tudo, é aquela parte que ele viu a glória do Senhor, e ele viu a grandeza de tudo, e depois que Paulo viu tudo, ele entendeu todo o processo, certamente ele pensou: está valendo a pena eu passar por tudo isso, porque tem glória, tem bênção, tem aquilo que há de vir em nosso favor. E aí Paulo, em Romanos 5, 3, 5, ele fala assim: não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Entende, irmão? Faz parte do processo. As lutas, as provações que eu passei foram necessárias para mim. No dia da luta eu não entendia, mas depois de passá-las eu compreendi que aquilo me fez melhor, que era Deus tratando de dentro para fora. Olha o que ela gera: um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera esperança, irmão. Deus está nos tratando, Deus está agindo em nós. Quando passarmos pelas lutas, pelas provações, tem um significado, tem um propósito. Nós precisamos entender o que Deus requer de nós nessa hora. E aí eu entendo que provações gera aprovações. Amém? Tiago vai falar assim: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisas alguma. Irmão, o que você passa hoje e o que você vence agora no meio das suas lutas e provações, certamente Deus vai te usar como canal na vida de outra pessoa. Quando você enfrenta uma determinada batalha, batalhas específicas muitas vezes na vida, e você vence aquela batalha, Deus certamente há de te usar na vida de outras pessoas, para consolar, para falar que tem esperança, que tem jeito, para dar uma palavra de consolo, para ser mais humano. Tem hora que Deus tem que baixar a nossa bola, irmão. Tem hora que a gente o ego está muito alto. O ego é um problema, ele é meio inflamado, e parece que ele já vem com problema de fábrica. Todo mundo quer um elogio, todo mundo quer um apertinho de mão, se passa e não olha, já faz bico. É o ego. Nós temos que eliminar, submeter ele a Cristo, para que nós possamos ser um povo mais humano. E a luta, o dia da angústia, o dia da dor, ele serve para tornar a gente melhor, ele nos aperfeiçoa, ele traz em nós o que Deus quer de nós. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, que é a história de Boaz. E Boaz é o resgatador de Ruth, lá do livro de Ruth. Ele resgata Ruth, casa com Ruth, e lá em Mateus 1, versículo 5, na genealogia de Jesus, vai falar assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Mas eu acho fantástica a história de Boaz, porque a Bíblia não vai dar muita vazão a isso, mas a história é interessante. A mãe de Boaz foi Raabe, aquela prostituta, ex-prostituta, né? Lá de Jericó, que converteu, aceitou o Deus de Israel, foi viver com o povo de Israel, no tempo de Josué. O pai de Boaz é Salmão. Salmão casou com essa mulher, Raabe. Essa mulher, ela mudou de vida. Quando Cristo entrou na história dela, ela foi transformada. O caráter dela foi aprovado. E ela agora tem um filho por nome de Boaz. Será que Boaz sabia dessa história? Eu acredito que sim. É uma história que provavelmente alguém contou. O que era, como que era. Boaz cresce, torna um homem de respeito, um príncipe do seu tempo, um homem próspero, bem sucedido. Ruth agora chega lá para Belém. Ruth é viúva,
é moabita, mas ela também tomou uma decisão, assim como a mãe de Boaz um dia tomou. Ela aceitou o Deus de Israel. Ela voltou com a sua sogra Noemi. Onde tu fores, irei eu, o teu Deus será o meu Deus. Essa frase alcançou Deus, ela confiou, a esperança dela agora é Deus, e Deus vai mudar a vida também dessa mulher. E quem é o resgatador dela? Boaz. Boaz certamente sabia da importância de uma segunda chance. Boaz certamente sabia como era importante tratar com humanidade os outros. Certamente Boaz sabia o que sua mãe passou, e agora ele pode usar de misericórdia, de consolo e de graça na vida de Ruth. E assim ele faz, e cumpre-se o propósito de Deus. É através daí que vem Davi, e é através também daí que chega Jesus. Perceba que nós, passando pelas provações, na ótica de Deus, entendendo o propósito de Deus, seremos aperfeiçoados, e sem dúvida alguma, em algum momento, aquilo que nós passamos, servirá de muita valia na vida do meu irmão. Amém? Então não despreze o seu dia de hoje, não despreza a hora que você está passando pela luta, não acha que não tem fim, que acabou, não acha isso não. Olha para a cruz, olha para o Senhor Jesus, entenda que Ele está te trabalhando, te lapidando, entenda que é o processo que você precisa passar, entenda que o Senhor quer te tornar semelhante a Ele, entenda que o Senhor quer que você se renda a Ele, entenda que o Senhor quer te usar poderosamente para Ele, porque por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém? Deus nos permite passar por certas tribulações para isso, para que nós possamos exercer misericórdia, graça na vida do nosso próximo. José, ele ficou 13 anos passando por provações, 13 anos, ele é vendido como escravo para o Egito, ali ele vai trabalhar na casa de Potifar, depois ele é acusado de um assédio, ele fica preso, e depois desse processo todo, é que ele torna o segundo homem do Egito, abaixo de Faraó. E a propósito de José, ele entendeu o processo, ele entendeu por que ele estava passando, ele entendeu a razão que ele chegou até ali, e foi porque ele entendeu conscientemente, ele não se distraiu, mas ele entendeu, ele foi aprovado. E o dia que ele foi aprovado, ele teve a oportunidade de reencontrar os irmãos traíra, os irmãos bonzinhos de José, né? Que venderam ele. Vamos dar um fim nele, vamos vender ele. Ficaram 25 anos enganando Jacó, mas José agora recebe aqueles irmãos dele. Ele é governador do Egito, ele é todo poderoso no Egito. Se ele não tivesse sido transformado e aprovado, ele certamente não conseguiria perdoar e receber seus irmãos, nem ajudar seus irmãos. Era perigoso eliminá-los ali, porque ele ia mostrar o poder dele, ele queria mostrar o poder. A pessoa que ela não é tratada, que ela guarda rancor, angústia, ela quer atenção, ela quer mostrar que ela que manda. Ela quer mostrar, já pegou algum atendente de telemarketing que está nervoso? Ele manda naquele lugar, irmão, não tem jeito. Se você não respeitar ele desliga o telefone, ele te põe na espera. Então nós temos que respeitar os atendentes de telemarketing, viu? Porque também deve ser super estressante aquele trabalho dele. Ele que manda ali, então ele está grilado, alguém já buzinou nele, aí você liga, meu celular, senhor, só um minuto, pum. Ele está te escutando, nisso ele está escutando uma música, um jazz, para acalmar a cabeça dele, né? Tomando uma água, levanta, vai no banheiro, volta, senhor, estamos aqui de volta, estou te escutando, pode falar. Você começa a falar, senhor, só mais um minuto. Ele que manda, irmão. Então ele quer mostrar que ele manda naquele lugar, né? O poder está na mão dele. Se José tivesse esse ego inflamado naquela hora, irmão, tadinho dos irmãos dele, e tadinho do propósito de Deus, ia ter caído água abaixo. Mas ele entendeu, tanto é que os nomes dos filhos dele é de quem foi transformado.
Manassés e Efraim. Um significa: Deus me fez esquecer de toda a angústia da casa do meu pai, então ele realmente perdoa os irmãos dele. E o outro: Deus me prosperou na terra da minha angústia. Ele está em paz com os homens e com Deus. Quando os irmãos dele reconhecem ele, que ele se apresenta, os irmãos dele certamente ficam desesperados. Está de frente uma autoridade, esse cara vai vingar agora. O que ele vai falar? Ele vai falar assim: ei, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo Egito. Ele vai dizer assim também: olha, Deus me mandou para cá para salvar vidas. Glória a Deus por isso. Ele entendeu o propósito, que ele passou pelo poço, que ele passou por ser escravo, que ele passou pela prisão e chegou como governador tratado. Eu tenho entendido cada dia mais que a vitória nossa, ela é alcançada quando aqui dentro está tratado. Enquanto não tiver tratado, tem bloqueio para você apossar a dispensa do Senhor. Pode trabalhar o tanto que você quiser, pode acordar cedo, dormir tarde, pode fazer com muita intensidade, mas se aqui não tiver tratado, irmão, em vão será o levantar cedo e dormir tarde. Porque a Bíblia já fala: se não for o Senhor que edificar a obra, em vão trabalho que nela edifica. Se não o Senhor que vigia, em vão estão ali os seus sentinelas. Em vão é levantar cedo e dormir tarde, porque é Deus quem concede o sono àqueles que Ele ama. A vitória nossa começa aqui, quando somos tratados. Entende que é por isso que nós precisamos passar por certas tribulações e provações, porque é só no meio desses desertos da vida que Deus consegue acessar o íntimo, ó, e quebrantando, e tratando, e lapidando o barro, e moldando, até que o nosso caráter seja aprovado por Ele. A aprovação depende do que nós estamos passando aqui. José foi aprovado, ele entendeu. Olha, nós, irmãos, nós vamos, na nossa trajetória, a gente passa por provações. A gente não vive em provações, a gente passa por provações. Por isso que nós temos que tratar. Quando a gente não entende esse processo, a gente às vezes vive em provação. Provação tem uma data para começar e uma data para terminar, mas depende de nós, depende do nosso comportamento. Depende se nós vamos entender, ou se vamos ficar distraídos, murmurando, reclamando, e preferindo os pirulitinhos, as mãozinhas na cabeça. Coitado não, vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos caminhar. Vamos lá, vamos partir aqui para o nosso término. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, eu quero concluir com você aqui agora. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estando sendo renovado dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, irmão, Paulo é forte, né? Sofrimentos leves que ele estava passando, irmão Carlos. Leve, Alan. Ele disse que sofreu 5 vezes dos oficiais romanos, 39 açoites. Não podia dar o 40º, se desse 40 tinha que parar. Eles davam 39, paravam. Aí vinha a outra, 39, parava 5 vezes. E o açoite deles, irmão, não era esse cintinho desses corinhos nossos, não. Era terrível, machucava, rasgava carne. E aí, mas ele entendeu, porque a aprovação de Paulo tem um propósito. Ele está edificando, ele é um edificador de igreja, ele é apóstolo, irmão. Ele está fundando igreja, pastor Marco, pastor Eliamar, está fundando, ele está deixando uma igreja aqui, uma ali. Então ele está movimentando o reino de Deus. Talvez a sua luta não é para isso, mas é para glorificar o nome do Senhor. Deus quer te abençoar para que você glorifique o nome do Senhor com aquilo que Ele tem te concedido.
Mas de Paulo é diferente. Aí ele sofre. Aí ele agora vai falar para mim e para você, irmão. É por isso que nós não podemos ficar aqui né, com mimosinho, tadinho, não, irmão, vamos levantar a cabeça, vamos correr a corrida que Deus nos propôs. Tá difícil? Tá, é complicado? É, mas eu sei que Canaã é logo ali, a vitória está comigo, em meu favor. Tudo que ele podia fazer, ele fez na cruz, o caminho está aberto, a vitória é certa, nós somos vencedores. Aí Paulo vai falar assim: olha, igreja, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. As lutas de agora não se comparam com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. As lutas de hoje, que permitidas por Deus para me aperfeiçoar, são leves perante o peso das bênçãos, das misericórdias, consolações que o Senhor quer derramar sobre nós. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Irmão, olha para a cruz, olha para Jesus, confia nele, espera nele, porque tudo ele fará. É suave o que você está passando perante o testemunho que Deus tem na sua vida. Suporte, aguente firme. O choro dura a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer.